de defesa, usado, por exemplo, em contestação, tá? Usado em contestação ou em recursos quando você está advogando pelo empregador, tá? Então, quando você vai contestar, ou então recursos, você advogando para o empregador, tá? Recurso advogando para o empregador, existem dois tipos de dispensa discriminatória? Não. A dispensa discriminatória é a mesma. Existem vários exemplos de dispensa discriminatória. Você está confundindo. Dispensa discriminatória é uma só. Agora existem vários exemplos, vários tipos de discriminação. Discriminação por raça, cor, credo, situação familiar, condição física, tudo é discriminação. A lei será exatamente a mesma. Tá ruim, negado, hein? A lei será exatamente a mesma. O que você vai ter são exemplos diferentes, tá? Tá complicado. Tá ficando complicado. Vocês estão lendo, não estão prestando atenção. Vocês parecem que eu estou falando na sala de aula e vocês estão ouvindo outra coisa totalmente. Ainda bem que é tudo gravado, né? Que é para poder, né? Não ter problema, né? Vamos lá. Teses de vínculo empregatício contrato. Da mesma forma que na reclamação trabalhista a gente tem, pessoal, quatro gatilhos mentais, aqui na tese de defesa a gente também tem quatro gatilhos mentais. Só que lá na tese de reclamação trabalhista, em que você tem, por exemplo, né, como você tem como gatilho, você tem como gatilhos mentais, né? Você tem como gatilhos mentais, é que o que foi que o empregador fez de errado, e daí, diga o direito, né? Diga o direito e explique. 3, pelo que requer. 4, nos termos de. Nas teses de defesa que você vai usar na contestação ou nos recursos, quando você estiver advogando para o empregador, você vai fazer assim, ó, é que, você continua usando é que o empregado, tá? É que o empregado pediu de errado, tá? É que o empregado pediu de errado. E daí? Diga que ele não tem direito e explique, tá? Diga que ele não tem direito, e aí você explica. Como é que eu vou explicar? Usando o porquê e o como assim. Diga que ele não tem direito, explica. Repito, usando o porquê e o como assim. Pelo que requer, tá? E o pelo que requer. A gente, mais uma vez, só vai usar o pelo que requer, né? Preliminar, prejudicial, tá? E preliminar, prejudicial e o que mais, pessoal? Né? É a antecipação em tutela e no final aqui você vai ter o dispositivo. Então, os gatilhos mentais, eles são basicamente os mesmos. A gente tem só uma forminha diferente, né? Tem só uma forminha diferente de você usar, mas os gatilhos são os mesmos. Então, vamos lá. No chibata de reclamação trabalhista, a gente aprendeu a fazer as teses de vínculo empregatício, tá? A gente aprendeu a fazer as teses de vínculo. Aqui a gente vai aprender a se defender de um pedido, de uma tese de vínculo empregatício. Olha só, presta atenção. 1. Chegasse a reclamação trabalhista requerendo vínculo de emprego doméstico, olha só, vínculo de emprego doméstico, alegando que trabalhava 2 dias na semana, a gente já sabe que morreu. Por que morreu? Porque a gente sabe que vínculo de emprego doméstico tem que ter continuidade. Para ter continuidade, 3, 4, 5, 6, tá? E aí, como ele já falou em doméstico, meus amores, categoria específica, já vão para a lei do doméstico, que é a lei complementar 150/15, né? Lei complementar 150/15, né? Entrar na residência, com função de fazer faxina em toda a casa, de acordo com as ordens da família, de 8 às 17, com 1 hora de intervalo, e com diárias que perfaziam, quando somadas, 1.200 por mês. Ao ser dispensada, a família disse que, por ser diarista,
não acredita porra nenhuma. Então vamos lá, olha só. A reclamante tem direito ao reconhecimento do vínculo de emprego doméstico, porque que a prestação de serviços não é contínua ou não foi contínua. Não foi contínua. Mulher, como assim? Pois trabalhava apenas 2 dias da semana. Tudo de reclamação trabalhista eu acho mais complicado. Quando a gente parte para a defesa, tá? Quando a gente parte para a defesa e para recurso, né? Quando a gente parte para a defesa e para recurso, fica tudo mais simples, pessoal. Eu não sei porque que ainda tem que a questão de gosto, né? Tudo é uma questão de gosto. Não sei como é que ainda tem gente que gosta, que quer, que reza, pede, faz macumba para vir uma reclamação trabalhista. Se eu, Alexandre Teixeira, fosse fazer exatamente, não tem direito, ó, tá aqui, ó, não tem direito, ó. Se o Alexandre Teixeira fosse fazer a prova do AB, tá? Em direito ao trabalho, eu pediria todo tipo de peça, menos a reclamação trabalhista, tá? Isso mesmo, Zé Edson, isso mesmo. Vamos lá. Ah, eu falei tem direito, foi Júlio. Então tá era bebo, meu filho. Eu nem bebi, mas estou bebo já. Então, bora para cá. 2. Chegasse a reclamação trabalhista requerendo, olha, chegasse a reclamação requerendo restabelecimento, tá? Olha o verbo usado, o restabelecimento do pagamento da gratificação de função de 40% do seu salário, retirado pelo empregador, em função de ter revertido a função anterior, deixando de ocupar a função de confiança. Beleza? Alegando que estava na função por 12 anos. Não interessa, tá? Não interessa. Não interessa se tem 12 anos, 15 anos, 20 anos. Reverteu, perdeu. Reverteu, até rimar rima é. Reverteu, perdeu. Vamos lá. Olha só, presta atenção. O reclamante, vou ver se eu falo certo agora, hein? Se eu falo errado, me corrijam. O reclamante, não foi o que o empregador fez, o que foi que o empregado pediu de errado. Naquele primeiro lá, que foi que a empregada pediu de errado? Ela pediu o vínculo, né? Aqui, o que foi que o empregado pediu de errado? O restabelecimento da gratificação. Olha aqui, Mateus, o reclamante não tem direito de restabelecer. Usou o verbo lá, os verbos aqui. Usou o verbo lá, os verbos aqui. O reclamante não tem direito, Mateus, de restabelecer a gratificação, porque foi revertido a função anterior, deixando de ocupar a função de confiança. Como assim, mulher? Pois a expressa vedação legal, tá? Pois a expressa vedação legal. Depois a gente vai aprender direitinho, né, a brincar com expressa vedação legal. Tenham calma que vai dar certo. 3. 3. Chegasse reclamação trabalhista, requer do pagamento de adicional de transferência. Essa aqui é fácil mais, né? No valor de 25%. E foi transferido definitivamente para Cuiabá, lá se estabelecendo. Essa daqui, quem erra? Fala, Jorge. Quem erra essa, morra. Quem erra essa, morra. O reclamante, olha, o reclamante não tem direito a transferir 25%, por quê? Porque ela foi definitiva. Definitiva, mulher, como assim? Olha, pô, se estabeleceu com a família em Cuiabá sem intenção de voltar. Tudo a gente tira do enunciado da questão, tá? De remuneração e salário. Bora ver aqui, ó. Essa é facinha também. Vamos. Bora. Que ainda dá tempo demais, ó. Chegasse a reclamação trabalhista requerendo integração ao salário das diárias para viagem, no valor de R$ 600, por ultrapassar 50% do salário. A gente sabe que a ajuda de custo e diária para viagem não tem natureza salarial, tá? Não tem natureza salarial. O reclamante, olha, o reclamante não tem direito, olha, mulher, o reclamante não tem direito que as diárias para viagem integrem a sua remuneração, por quê? Porque elas não têm natureza. Bora, Maiara Cabral. Elas não têm natureza. Finalmente a Maiara apareceu. Elas não têm natureza salarial. Como assim, mulher? Pois a natureza é indenizatória e a expressa vedação legal, tá? O tio vai explicar para vocês nesse final de semana, no domingo à tarde, hein? Cuidado, no domingo à tarde. Domingo à tarde, vou explicar para vocês, tá? Vou explicar para vocês esse negócio de por expressa, vedação legal,
por falta de regulamentação, tá? Por expressa vedação legal, por falta de regulamentação, beleza? Tranquilidade máxima, tá? Por falta de previsão legal também. 2, chegasse a reclamação trabalhista, olha, chegasse a reclamação trabalhista requerendo a integração ao salário do valor relativo às mensalidades do curso de pós-graduação em Direito do Trabalho e Previdenciário, pagas pelo empregador, para que o empregado tenha nível superior. Você sabe, você viu lá no capítulo de remuneração e salário, que isso aí não integra a remuneração do empregado. Então, reclamante não tem direito que as mensalidades integrem a sua remuneração, por quê? Porque são salário, utilidade. Como assim, mulher? Pois não tem natureza salarial por expressa vedação legal, tá? Aí você bota lá o artigo aqui, ó. Tem que desenvolver a tese desse jeito, exatamente, Tiaguinho. Indenização não tem reflexo, menino feio, tá? Exatamente, Zé Edson. O empregador tem que deixar claro, e ele deixou naquela questão. Vamos embora para 3 agora. Vamos lá. Matheus Maria, eu aconselho você a desenvolver as teses usando o anatomia. Se você não fizer isso, você poderá ter sérios problemas, tá? Chegasse, chegasse reclamação trabalhista requerendo a integração ao salário dos valores relativos ao auxílio alimentação, no valor de R$ 350. Auxílio alimentação também não tem natureza salarial. O reclamante não tem direito que os valores do auxílio alimentação integrem a sua remuneração, por quê? Porque não são salário de utilidade. Como assim, mulher? Pois não tem natureza salarial por expresso. Tese de horas extras são as últimas de hoje. Bora para cá. Chegasse reclamação trabalhista requerendo o pagamento das horas excedentes a oitava, devido à empresa ficar em local de difícil acesso e o empregado levar 1 hora no percurso casa, trabalho, trabalho-casa em condução fornecida pelo empregador. Só que não existe mais, né? Só que não existe mais hora e jornada itinerária. Então lá vai, olha só. O reclamante não tem direito ao pagamento não ter pagamento de horas extras porque pelo tempo despendido no gasto, no caso, trabalho casa, por quê? Porque não é tempo à disposição do empregador. Como assim, mulher? Porque a expressa vedação legal. Pois a expressa vedação legal. Perfeito? Tiago, é verdade, mas a gente não fica olhando para o passado, né? A gente não olha para o passado, a gente tem que aprender a receber críticas, não crítica de qualquer idiota ou imbecil, mas crítica de uma pessoa que quer seu bem, crítica de uma pessoa que vê o seu defeito, e às vezes você não enxerga o seu defeito. A pessoa que enxerga o seu defeito, quando eu falo defeito, não uma forma pejorativa de dizer defeito. Tá? Deixa eu ficar grande aqui. Quando eu falo quando eu falo enxergar defeito, não é de forma pejorativa. Vamos falar defeito, não, falhas no treinamento. Então, quando eu enxergo falhas no seu treinamento, eu tenho que fazer uma crítica, eu tenho que lhe chamar a atenção e fazer uma crítica. E eu não sou um pobre coitado qualquer. Eu sou uma pessoa que tem 24 anos de história no exame da ordem. Hoje, no Brasil, eu sou o mais antigo do exame de ordem no Brasil em atividade. Claro que houve pessoas que começaram a dar aula no exame de ordem antes de mim, mas hoje elas não estão mais na ativa. Ou já se aposentaram ou já faleceram. Próximo sou eu, tá? Já se aposentaram. Eu sou o bebê dos antigos, né? Eu sou o famoso ninfeto dos antigamente, tá? Dos antepassados. O próximo a morrer ou se aposentar sou eu e não os demais professores, ainda são muito, né, novos, tem muito tempo pela frente, os caras são muito bons, né? Muito bons, entendeu? Então, eu preciso chamar a sua atenção. Se você não souber receber crítica, você tá fudido, velho. Fudideodó. Fudideodó. Não é receber crítica de qualquer perrapado, já disse, mas crítica de uma pessoa que está, né, sendo o seu treinador, o seu coach, sem ser o coach, aqueles fuleirais por aí que ficam enganando vocês, mas o seu treinador para o exame de ordem. Perfeito? Tranquilo?
A Patrícia, para! História de morrer. Meu amorzinho, ninguém morre, né? Todo mundo morre, chuchu. Eu sei que, né, você não gosta disso, mas todo mundo morre, né, bebê? Vamos lá, bora pra cá. Dois, chegasse, bora passar povo que é melhor, não é verdade? Chegasse reclamação trabalhista, presta atenção, hein? Chegasse reclamação trabalhista requerendo 15, cadê? Não, aqui, ixi, não deu certo não aqui, peraí. Requerendo, vixe Maria, ficou pôde aqui. Requerendo 15 minutos extra, tá? 15 minutos, deixa eu só fazer o negócio aqui. Só recarregar aqui, peraí. Acho que vai dar certo agora. Requerendo 15 minutos extras por dia, com adicional de 50%. Por quê? Pelo fato de empregada, mulher, fêmea do sexo feminino, tá? Empregada, mulher, fêmea do sexo feminino, não ter gozado de descanso entre a jornada normal de trabalho e o início das horas extras, tá? A reclamante, olha, não tem direito ao pagamento de 15 minutos extra, por quê? Por falta de previsão legal. Tia, eu queria entender, eu não entendi. Deixa eu só te explicar, é uma questão de história do direito do trabalho. Antigamente, até 2014, 2015, tá? Só uma questão aqui para você se situar. Até 2014, tá? Até 2014, 2015, tanto as mulheres, presta atenção, porra, né? Até 2014, 2015, tanto as mulheres, tá? Tanto as mulheres quanto os menores, tanto as mulheres quanto os menores, quando entre a jornada normal de trabalho e o início das horas extras, antes de começarem a prestar horas extras, as mulheres e os menores, eles tinham direito a um intervalo de 15 minutos. Homens não, só mulheres e menores. Homens não. E homem não é menor, menino não é gente. Menino não é gente, se lembre, tá? Então, tinha esse intervalo. Se o empregador não desse intervalo, ele era pago os 50%. Quando foi em 2014, 2015, uma lei revogou esse intervalo e esse intervalo, portanto, não existe mais. Então, os empregados menores e as empregadas mulheres, fêmeas do sexo feminino, não têm direito a esse intervalo, tá? Não tem direito a esse intervalo por falta de previsão legal. Então, a reclamante não tem direito ao pagamento de 15 minutos como extra, por quê? Por falta de previsão legal, pois não existe lei prevendo tal direito, tá? 3, ó, a gente matou essa também, ó. 3, chegasse a reclamação trabalhista requerendo pagamento de 15 minutos extras por dia, com adicional de 50%, pelo fato de um empregado menor não ter gozado de descanso entre a jornada normal de trabalho e o início das horas extraordinárias, tá? E aí, mesma coisa para a mulher e para o menor. Reclamante não tem direito a 15 minutos, por quê? Porque falta previsão legal, né? Já que não tem lei prevendo esse direito. Obrigado, Alexandre Pinotti. Lei 13467. Lei 13467 revogou. Eu não lembrava mais da lei, né? Lei 13467, né? Barra, ela é barra quanto? Se é 13 barra 67 é quanto? Me lembro mais não. Sabia de qual isso aqui. Deve ser 14 ou deve ser 15. Eu vou chutar 2014, tá? 10 desconto mais 3. Então vamos meter bala nelas? Bora? Então vamos lá. Chegasse a reclamação trabalhista requerendo devolução de desconto efetuado, ó, desconto efetuado, tá? Em decorrência de dano causado culposamente à empresa. A gente sabe que quando o dano, já vimos na tese de desconto de reclamação trabalhista, que é perfeitamente possível que o empregador ele efetue descontos no salário do empregado, desde que o desconto seja, por exemplo, previsto em lei, convenção, acordo coletivo ou desconto decorrente de adiantamento salarial. O parágrafo 1º do 462, você só vai saber isso, viu, Luiz Otávio? Você só vai saber isso. Concordo com você, Edri. Teimosia de abestalhado, não seguir o cronograma, concordo com você em gênero, número e grau, tá? Então, o que acontece? Acontece que o parágrafo 1º do 462, você que leu o capítulo de remunerações e salário deve saber disso, parágrafo 1º do 462, ele deixa claro, né, que o empregador pode efetuar desconto se o dano foi causado com culpa
só se houver expressa previsão contratual. Se o dano for causado com dolo, o dano é sempre possível. E aqui foi o dano culposo. O dano culposo só é possível o desconto se houver expressa previsão contratual. Aí ele saiu do banheiro, deixou a torneira da pia aberta, encharcando o piso. A informação altamente importante aqui no da questão. Sabe-se que há... Opa, deixa eu ajeitar aqui. Pera. Sabe-se... Ajeitar direitinho. Sabe-se que há expressa previsão contratual. Se há expressa previsão contratual, tá? Então o empregador poderia fazer o desconto e o cara está pedindo a devolução do desconto efetuado. Essa devolução não é possível porque o dano foi culposo, foi culpa, e dois, né, a previsão, contratual, tá? A previsão contratual. Perfeito, tranquilo. Aí, ó, o reclamante, ó, olha aqui, ó, foi o que o empregado pediu de errado, a devolução dos valores. E daí, diga que ele não tem direito e explique. O reclamante, ó, olha, o reclamante não tem direito à devolução do valor do dano causado. Por quê? Que o desconto é devido, ou é lícito, ou é válido. Como assim, mulher? Não entendi. Pois decorreu de culpa do empregado ao deixar a torneira da pia aberta e a expressa previsão contratual do desconto nos termos do 462, parágrafo 1º da CLT. Vamos lá. 2. Chegasse a reclamação trabalhista requerendo a devolução, né? Requerendo a devolução de desconto efetuado em decorrência de dano culposamente causado ao desrespeitar o aviso de não abrir porta, vindo a mesma abaixo, tá? E quebrando a mesa de vidro onde ficava o aparelho de fax. E aí o cara, né, ele causou um dano doloso e o dano doloso, o desconto é sempre possível. O reclamante não tem direito à devolução do valor descontado, por quê? Porque o desconto é devido, o desconto é lícito, o desconto é válido. Então, se eu fosse você, eu usaria, tá? Se eu fosse você, eu usaria. Ah, comendador, valeu, Zé Fernando. Fosse você, eu usaria, né? Eu usaria essas expressões. Devido, lícito, válido, usaria até as três, tá? Como assim, mulher? Pois de recolho de dolo do empregado ao desrespeitar o aviso não abrir a porta. Aí você mete o cacete aqui no dispositivo. Bora para a próxima. Opa, passei demais, passei demais. Ó, chegasse a reclamação trabalhista requerendo a devolução de desconto efetuado em seu salário, decorrente de cheque sem previsão de fundos, emitido por cliente da empresa, Posto Maria Gasolina Limitada, recebido pelo empregado frentista, o qual não checou se o cliente era cadastrado. Até aqui, o empregador não poderia fazer desconto. Mas olha só, sabe-se que a CCT, que diabo é CCT? Convenção Coletiva de Trabalho, obrigado, Bárbara. Convenção Coletiva de Trabalho da categoria prevê as normas para que os empregados de posto recebam cheques de cliente. E aqui você vai ter um caso clássico, está no livro, inclusive, né? Está no livro de súmulas, está no nosso livrinho, né, de teoria, caso clássico da OJ 251 da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho, tá? E aqui, o desconto agora só vai ser possível, aqui a palavra mágica é essa, o desconto só vai ser possível do frentista em posto de gasolina, frentista profissão específica, se é profissão específica, olha se não tem uma lei para regular o frentista, olha se não tem uma seção na CLT para regular o frentista, olha se não tem uma súmula ou OJ para regulamentar essa situação do frentista. Então, quando você tem uma profissão específica, vai para cima para saber da profissão, tá? E aí ele pode sim efetuar desconto porque o cara não obedeceu às regras da convenção. O reclamante, olha, o reclamante não tem direito à devolução do valor descontado, por quê? Porque o desconto devido, lícito, válido. Pô, como assim, mulher? Pois o reclamante não checou se o cliente era cadastrado, descumprindo norma da cláusula de convenção coletiva de trabalho. Bora para a próxima. Vamos lá. Ó, chegasse a reclamação teses de dano e sua indenização. Vamos lá. Eu adoro essas aqui.
Preste atenção. Chegasse a reclamação trabalhista requerendo o pagamento de indenização por dano estético devido à perda do rim esquerdo, tá? Indenização, dano estético, a perda do rim esquerdo, decorrente de queda de escada enquanto estava trabalhando. Isso aqui foi uma tese da FGV, tá? Isso aqui foi uma tese da FGV. Ele sofreu um dano? Sofreu, ele perdeu um rim. Só que ele está pedindo dano estético. A gente sabe que dano estético é deformidade física externa, tá? Dano estético é deformidade física externa. E sendo deformidade física externa, tem dano estético, sendo um órgão interno, perdão, sendo um órgão interno, não tem deformidade física externa, então não tem dano estético, ó. O reclamante não tem direito à indenização por dano estético, por quê? Porque não houve deformidade física externa. Se você não colocar isso aqui está lá na anatomia. Isso aqui está lá na anatomia, que eu vou já ver com vocês, vai já subir para o site. Se você não fizer as teses com base na anatomia, você não vai para canto, você vai para algum canto, você vai para a repescagem ou você vai voltar para a primeira fase do AB. Então, se você não colocar as palavras-chave que a FGV exige, e essas palavras-chave estão lá na anatomia, cara, vai ser complicado. Como assim, mulher, uma deformidade externa? Pois o rim, ou externa, não houve externa, porque o rim é órgão interno, tá? O rim é órgão interno. É para escrever do jeito que está aqui. 2, tá? 2. Chegasse a reclamação trabalhista requerendo o pagamento de indenização por dano material, em decorrência de ter gasto, aquela velha história, né? Dano material, gastou. Dano material, vai gastar. Dano material, gastou. Dano material, vai gastar. Com tratamento hospitalar fisioterápico em decorrência de acidente do trabalho. Sabe-se que o reclamante não juntou qualquer documento. E aí, meu amigão, né? Aí, meu amigão, não tem por onde correr, né? O dano material tem que ser provado, tá? O dano material tem que ser provado. Está lá nos artigos 949 e 950 do Código Civil. Então não é porque você gastou que você vai ter direito, ou que vai gastar, que você vai ter direito ao dano material, não. Você tem que comprovar o dano material. O reclamante não tem direito, olha, o reclamante não tem direito à indenização por dano material, por quê? Porque não houve comprovação de gastos. E aí, se você não desenvolver as teses com base em quê? Pela milésima vez, com base na anatomia, com base na anatomia das teses, tá? Aí, meu amigão, você não pontua. Com tratamento hospitalar fisioterápico, pois o reclamante não juntou qualquer documentação. 3, olha, 3. Chegasse, tá? Chegasse reclamação trabalhista requerendo pagamento de indenização pela perda de uma chance, olha, perda de uma chance, decorrente do fato de o empregador, né, ter lhe negado, tá? Decorrente do fato de o empregador ter lhe negado o fornecimento, né, de carta de recomendação. Não conseguiu vaga em outra empresa. Aí os meus amores vão na CLT, atrás de carta de recomendação, não vão encontrar nada. Aí os meus amores vão no livro de súmulas, atrás de carta de recomendação e não vão encontrar nada. Sabe por quê? Que não tem nenhuma lei prevendo a entrega de carta de recomendação ao empregador. Isso pode ser previsto em convenção coletiva de trabalho, isso pode ser previsto em acordo coletivo de trabalho, isso pode ser previsto em contrato individual de trabalho, isso pode ser previsto em regulamento de empresa. A questão disse, pessoal, a questão falou em algum momento que estava previsto em convenção, acordo, contrato, regulamento, disse não. Então, eu vou ter que procurar uma lei, uma súmula OJ. Eu não vou encontrar porra nenhuma. E aí, chuta,
não tem direito a essa indenização. Olha só, o reclamante não tem direito à indenização pela perda de uma chance. Por quê? Porque o empregador não está obrigado a lhe fornecer carta de recomendação, porque falta previsão legal. Você pode procurar feito doido. Agora, a não ser que questão diga, né, que esse direito estava previsto numa convenção coletiva ou num acordo coletivo, né? Ou contrato individual ou regulamento de empresa. Dispensa por justa causa. Olha, chegasse a reclamação trabalhista, né, requerendo a nulidade da dispensa por justa causa, em que o empregador demitiu o empregado que compareceu ao serviço embriagado. Se ele, ó, o cara nunca bebeu na vida, presta atenção. O sujeito caboclo, o sujeito caboclo nunca bebeu na vida, nunca. Mas se um dia ele chegar embriagado no trabalho, ele é demitido por justa causa, certo? Tem nada a ver com embriaguez habitual, até porque hoje, pela lei, a embriaguez habitual ainda é falta grave. Pelo TST, né, e pela aquela World Health Organization, como é que é? A Organização Mundial, OMS, né? A Monique agora disse que eu dei uma esqueci o nome da mulher. O World Health Organization é a Organização Mundial da Saúde. Ela disse que eu dei uma de Luciana Gimenez, tá? Dei uma agora de Luciana Gimenez. Então, a embriaguez habitual, por lei, o que é a embriaguez habitual? A embriaguez habitual, o cara não tá no trabalho, mas o cara é um papudinho, é um cu de cana. O cara é um alcoólatra. E por lei, ele sendo alcoólatra, ele deve ser demitido por justa causa. No entanto, o TST e a Organização Mundial da Saúde, no caso, a Organização Mundial recomenda, e o TST absorveu a recomendação, que quando o cara for um embriagado, um cu de cana, um papudinho, tá? Esse cara, ele não vai ser demitido por justa causa. O contrato dele vai ser suspenso para ele ser tratado e vai ser benefício previdenciário. Mas a lei não mudou. Apenas o entendimento do TST que não é simulado, tá? Que não é simulado. Então, bicho, eu fosse a FGV, eu me esquivava, né? Fosse a FGV, eu me esquivava de cobrar isso em prova, a embriaguez habitual, porque pode dar confusão, tá? Porque pode dar confusão, e aí é bom a gente ficar longe de confusão. Eu gosto muito de confusão, mas eu prefiro que vocês fiquem longe de confusão, né? Quem me conhece sabe, sou louco por a confusão. Então, o reclamante, ó, não tem direito à nulidade de dispensa por justa causa, por quê? Porque ele cometeu falta grave. Aí os meus amores, digam qual é a falta grave, pelo amor de Deus. Se ele cometeu ou não cometeu, digam qual é a falta grave. Se ele é estável ou não é estável, digam qual é a estabilidade. Pois depois compareceu empregado ao serviço, nos termos do 482, letra F da CLT, tá bom? 2. Chegasse reclamação trabalhista pedindo, ó, a nulidade da dispensa por justa causa, uma vez que o empregador demitiu o empregado, gerente jurídico do escritório, gerente do jurídico, meu filho, pelo amor de Deus, né? Ele tem que ter o quê? OAB, né? Gerente jurídico do escritório, pois o mesmo teve sua carteira profissional de advogado cassada. Ah, meu amigão, se você é motorista empregado, teve a carteira cassada. Você é um médico empregado, teve a carteira, né, teve o CRM cassado. Você é advogado, teve carteira da OAB cassada. Isso é falta grave, dispensa por justa causa. Pois é, Luciana Ribeiro. Gente, não lutem com o tio. Eu sou prova disso. Na última prova não segui uma regra que ele falou e não entrei. Por favor, sigam bem direitinho. Eu vou fixar essa tua mensagem. Eu queria tanto, Luciana, que as pessoas não precisassem errar para aprender. Porque, cara, eu passo o tempo todo falando, o tempo inteiro falando a mesma coisa. Eu acho um saco e vocês acham um saco, só que vocês cometem exatamente o mesmo erro. Eu já disse, essa prova não é difícil, mas existem técnicas, existem padrões, existem estratégias que você precisa seguir. Se você não seguir, você vai reprovar. Pronto. Tá aí a Lu, né? Aí a Lu dando o seu depoimento, o seu testemunho, né? O seu livramento, tá? Mas o pessoal gosta de aprender com pancada. O pessoal gosta de ser humilhado pela FGV. Eu nunca vi.
Ser humilhado pela FGV é bom, é, pessoal. Dá status, dá. Vamos lá. O reclamante, ó, não tem direito à nulidade da dispensa por justa causa. Por quê? Porque ele cometeu falta grave. Aí, meus amores, digam qual é a falta grave. É a perda da bendita habilitação do desinfeliz, tá? Ó, tem que dizer, pois perdeu a sua habilitação para exercício da profissão de advogado. É o 482, né? M de merda. Vamos lá. Teses de reintegração, tá? Bora para a tese de reintegração. Chegasse a reclamação trabalhista requerendo a reintegração de empregado eleito suplente diretor de sociedade. A gente sabe que o suplente de diretor de sociedade, esse coitado, é o único suplente. O único suplente que não tem. O único suplente que não tem estabilidade. O povo, claro. Professor, repete aí. Repito não, meu amor. Vá na CLT, vá no livro de súmulas, olhe estabilidade suplente. Aí você vai ver lá um OJ, e nessa OJ diz se ele tem ou não tem estabilidade. Você não precisa saber quem tem ou quem não tem. Você só precisa olhar. Se a questão é sobre suplente de diretor de cooperativa, você não sabe porra nenhuma sobre o suplente de diretor de cooperativa, então, minha filha, vá, siga a regra, siga a técnica, siga o padrão. Vá no livro de súmulas, se não encontrar nada, vá na CLT. E no caso aqui, né? E no caso aqui tem no livro de súmulas. O reclamante não tem direito de ser reintegrado, por quê? Porque não tem estabilidade diretor de cooperativa. Como assim, mulher? Ele não é suplente, pois o suplente do diretor de cooperativa não tem direito à estabilidade por falta de previsão legal. Meti o cacete aqui, 253, artigo 5º da Constituição Federal. Deixa eu ver aqui. Graciele, Jamilton, a verdade, eu vim de outro curso famoso, por sinal, mas que nem cálculo ensinava. Pois é, cálculo, ô Graciele, cálculo não é sempre que cai, mas quando cai, meu amor, reprova todo mundo, né? Com relação ao seu método, disse o Jamilton, não adianta teimar, até agora não vi um curso com método. E olha que o Jamilton, né, conhece, sabe o que está falando. 2. Chegasse a reclamação trabalhista requerendo a reintegração de empregado que registrou sua candidatura a cargo de dirigente sindical. Quando o empregado registra a candidatura ao cargo de dirigente sindical, ele tem estabilidade. Só que o sindicato, dentro de 24 horas do registro, né, o sindicato, ele tem que comunicar. E lá nos termos, falamos ontem aqui, lá nos termos do parágrafo 5º do artigo 543 da CLT. Vamos ver se foi feito isso. Se foi feita a comunicação, maravilha. Não foi, não tem estabilidade. Passados mais de 10 dias do registro, o empregador o demitiu sem justa causa. Passado o período de aviso prévio, o sindicato comunicou formalmente Não, meu amigo, aí o registro tardio, de novo, o registro tardio pode garantir estabilidade, sim, que é a súmula 369, né? Que é a súmula 3691. O registro a comunicação tardia do registro, né? A comunicação tardia do registro, ela pode tranquilamente garantir estabilidade, desde que a comunicação seja feita durante o contrato, ainda durante o aviso prévio, durante o contrato. Acabou-se o aviso prévio, acabou-se o contrato de trabalho, né? Passado o período, acabou-se o aviso prévio, acabou-se o contrato de trabalho. Se a comunicação foi feita aí depois, não tem estabilidade. Bora brincar com ela. O reclamante não tem direito de ser reintegrado. Por quê?
Porque ele não tem estabilidade. E aí você diz qual é do dirigente sindical. Como assim, mulher? Pois a comunicação do registro de candidatura ocorreu após o extinção do contrato, após o final do aviso prévio, tá? 3. Chegasse a reclamação trabalhista requerendo a reintegração de empregado, reintegração de empregado portador de deficiência e, portanto, estável. A gente sabe que ele não é estável, né? Sabe que a empresa tem 100 empregados e que contratou empregado portador para substituir o demitido. A gente sabe que o portador, que está dentro da cota, ele não tem estabilidade. Ele pode ser demitido sim, desde que o empregador cumpra a lei. O que é que a lei diz? A condição da lei é que ele contrate substituto. Se ele contratar, bota, né, o deficiente para fora. E a questão diz que o empregador fez isso, portanto, ele não tem direito de ser reintegrado. O reclamante não tem direito de ser reintegrado, por quê? Porque não tem estabilidade, tá? Pois o empregador contratou o empregado portador de deficiência para substituir o empregado demitido e a falta de previsão legal, tá? Pronto. A gente terminou aqui, vão para as teses de contestação, tá? Tese de inexistência, tese, voltei, cadê? É aqui. Tese de inexistência de vínculo. A reclamante não tem direito a reconhecimento do vínculo empregador urbano. Por quê? Porque não é empregado, tá? Aí, pois trabalhou de forma não eventual, pois não trabalhou, né? Pois não trabalhou, né? Pois não trabalhou. Vou ter que consertar isso aqui. Antes de mandar para vocês, vou consertar aqui. Pois não trabalhou. Que diabo é isso aqui? Quero não, Cacilda. Pois não trabalhou no eventual, ou não, pessoal, ou não subordinado. Aí você vai lá e explica, tá? A gente já fez as teses. Inexistência de vínculo doméstico. Reclamante não tem tal vínculo, por quê? Porque não é empregada doméstica, né? Pois não trabalhou, né? Pois não trabalhou de forma contínua. Aí você diz, foi só um dia, 2 dias por semana. Vou pedir a Aline para antes de colocar isso, ela me mande, porque eu tenho que ajeitar essa besteira, tá? Das horas extras, reclamante não tem direito a hora extra, por quê? Porque trabalhava dentro da jornada, dentro do módulo semanal. Pois é, diga, pois trabalhava, sei lá, de 8 às 12, 14 às 18, com apenas fazendo 8 horas no total, tá? A gente tem já. Então aqui você tem, ó, inexistência de hora extra, minuto extra, inexistência de intervalo, ó. Tudo a mesma coisa, tá? Tá? Bem direitinho. Aí tese de minuto extra para você ler. Eu vou já ajeitar, tá? Vou já só ajeitar uma besteira e peço a linha para subir. Tese de minuto extra, tese de horas noturnas, intervalo não respeitado, intervalo inexistente, tá? Plataforma, tá? Vixe, vou pedir a linha para tirar. Tese de intervalo, tese de desconto, tá? Tese de equiparação salarial, tá? Tese de retificação, tese de diferença salarial, tem tudo aí para você. Tese de integração ao salário, tese de enquadramento, reenquadramento, mudança de função, tese de validade de dispensa por justa causa, validade de transferência, tese de adicional, tá? Leiam bem direitinho para vocês fazerem as teses direito. Tese de integração de estável, tese de integração de não estável, tese de dano moral, dano material, dano estético, vitalício temporário e tese genérica, tá? E a bendita tese genérica. Então, eu vou só ajeitar. Beleza, Manuzinha? Eu vou só ajeitar a primeira e a segunda e peço para a Aline trocar o arquivo. Tranquilo? Ó, hoje à noite, às 20 horas, às 19 horas, tá? Eu vou colocar um vídeo para você às 19 horas, em que eu vou ensinar você a pesquisar na CLT. Por quê, tio? Porque amanhã as 4 perguntas do simulado são com base na CLT e você precisa aprender a mexer na CLT. Se você não assistir esse vídeo hoje, que eu vou colocar às 19 horas, você não vai aprender a mexer na CLT. Consequentemente, amanhã você vai se dar mal nas questões subjetivas. Tranquilo? Beleza? Tchau! Beijo do gordo! Bye, bye!